Olá, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme a hora que me assistam. Então, estamos aqui hoje para dar mais um estudo sobre a temática vivendo acima da dualidade ou a dualidade da dualidade. A tal famosa dualidade que apenas existe em sua mente, através das suas emoções, sentimentos, pensamentos. Então hoje vamos abordar a luxúria, mais um dos 7 pecados capitais, não é? Então temos que abordar todos estes ditos, né, pecados para a morte, né? Porque tal é a força destas correntes, não é? Tal é a força da prisão, do aprisionamento do ser humano, que tem que se desconstruir desde o zero, ou até ao zero. Portanto, porque pensava eu que bastava construir, não é? Edificar um ser humano, mas não. Tem que se deitar abaixo todos os valores, todas as crenças, dogmas, credos, tudo, todas as certezas, ilusões, apegos, expectativas, tudo no zero e começar novamente do zero, não é? Porque não dá para começar a construir enquanto estiver outra estrutura no local e ainda por cima deficitária, né? Deficiente, pessimamente construída. Então hoje vamos lá abordando a luxúria, né? O que é a luxúria? A luxúria é um substantivo feminino com origem no latim luxuriae e significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. A luxúria, vista como um vício, é o oposto da castidade. Portanto, e aqui, não é? Qualquer um diferencia logo o bem do mal, isso é óbvio, não é? A luxúria é o mal e a castidade é o bem, não é? E é vista como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. Para muitas pessoas, a luxúria tem uma conotação negativa, porque indicam que usar a capacidade sexual sem a razão causa o desprestígio das características únicas da sexualidade. E claro, como em tudo, há verdade em tudo e mentira em tudo. Nada é 100% verdade e nada é 100% mentira. Nada. Vários autores também afirmam que a luxúria prejudica o desenvolvimento harmonioso da personalidade, porque atua como uma força contrária em relação à dignidade do ser humano. De acordo com o catolicismo, a luxúria é um dos 7 pecados capitais, porque indica uma atitude de amor aos prazeres da carne e a comportamentos sexuais exagerados e muitas vezes promíscuos. Quem vive uma vida de luxúria é classificado como luxurioso ou lascívio. Então, no seguimento, tenho que fazer aqui um parênteses, né, para falar sobre uma palavra que se chama sublimação, que é extremamente importante, né, quando se vai falar da luxúria. Porque para o religioso comum, ou até para a pessoa normal, comum, não é? Portanto, nós temos, né, que sublimar os defeitos, transformando-os ou transmutando-os em virtude. Então vamos lá. A sublimação é um fenómeno físico-químico que consiste na passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso.
e vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Algumas substâncias, quando submetidas a temperaturas altas, passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Depois, se o vapor é arrefecido, ele se transforma diretamente em cristais sem passar pelo estado líquido. Alguns químicos indicam que o processo de passagem do estado gasoso para o estado sólido é a sublimação inversa. No entanto, outros indicam que o conceito de sublimação descreve as duas passagens. Em sentido figurado, sublimação pode ser sinónimo de exaltação, de purificação ou de engrandecimento. Também pode representar a transformação de sentimentos inferiores ou instintos básicos em sentimentos ou instintos superiores ou sublimes. A sublimação na psicologia e psicanálise. Só uns segundinhos mais. Na psicologia e psicanálise, sublimação foi um termo introduzido por Sigmund Freud que designa um mecanismo de defesa do eu, em que determinados impulsos inconscientes são integrados na personalidade e culminam em atitudes com valor social positivo. A sublimação é um processo em que a energia ou impulso sexual, ou seja, a energia da libido, é direcionada para atividades aceitáveis. Ou seja, acabem com o sexo, guardem o sexo e transformem essa força inspiradora, essa energia que vocês poupam, não desperdiçando em atividade sexual, e vão fazer coisas belas para a vida. O que é perfeitamente legítimo, lógico e aceitável, mas já irão ver o mas. Na verdade, luxúria é uma emoção de intenso desejo sexual que pode prejudicar a vida pessoal e profissional de quem a sente. O sexo é ainda um tabu em muitas culturas, enquanto algumas civilizações consideram o sexo sagrado e outras cultuam a liberdade sexual. Como sempre, há para todos os gostos. E bolsas. Garanto para vocês que gostar do sexo é muito normal. Eu, por exemplo, gosto bastante. Inclusive, vários estudos apontam diversos benefícios do sexo para a saúde. Pesquisadores da Universidade de Wilkes, na Pensilvânia, United States of America, descobriram que praticar sexo 1 ou 2 vezes por dia, estou a brincar, foi por semana, eleva a imunidade. Outro estudo da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, mostrou que uma boa vida sexual pode reduzir o risco de infartos fatais e de derrames. Eu poderia passar o dia listando para vocês todas as pesquisas que comprovam os benefícios de uma vida sexual ativa, e quando aqui abordo sexual, né, estou a falar de sexo, masturbação, sexo com o cônjuge, todo o tipo, ok? Todo o tipo. Portanto, podia passar todo o dia listando para vocês todas as pesquisas que comprovam os benefícios de uma vida sexual ativa, mas deixo esta pesquisa para vocês, caros céticos. O problema acontece quando o prazer se transforma em vício e prejudica a vida pessoal e profissional do indivíduo. Está sempre o desequilíbrio. O problema é sempre o desequilíbrio.
Sempre. Porque tudo é a mesma coisa. Tudo é energia e tudo é a mesma energia. E tudo vem da mesma fonte. Só há uma fonte de energia. Só uma. Aquela primordial. De onde tudo emana. Tudo. Tudo é energia divina. Não há energia diabólica, energia divina. Não. Tudo é divino. Tudo. Então, prosseguindo. A busca pelo prazer está no cerne do ser humano, mas a procura incessante por esse estímulo pode se transformar em uma compulsão. O desejo sexual hiperativo, também conhecido como hipersexualidade, é caracterizado por um desejo obsessivo e incontrolável por sexo que precisa ser saciado em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Em mulheres, o DSH também é conhecido como ninfomania e entre os homens como satiríase. Alguns pesquisadores atribuem a causa do distúrbio a alterações no equilíbrio dos neurotransmissores relacionados à atividade sexual. Indivíduos com lesões nos lobos cerebrais temporais, por exemplo, podem desenvolver hipersexualidade. Estas alterações caracterizam a síndrome de Clover-Bussy. Outros especialistas relacionam a compulsão sexual a um problema de vício, tal como álcools e drogas, nomeadamente a cocaína. A compulsão sexual pode ser considerada uma patologia quando provoca sofrimento emocional para a pessoa ou quando o indivíduo machuca-se a si mesmo ou a outros. As pessoas que se encontram nesta condição não conseguem controlar os seus impulsos sexuais e tornam-se escravos do próprio desejo. Posso confirmar. Considerado um transtorno psiquiátrico, o distúrbio pode estar relacionado à ansiedade e outros transtornos obsessivos compulsivos. Já num estudo bem antigo falei sobre todos eles, ou a maioria deles. Porém, como está ligado ao prazer, pode parecer algo inofensivo, aparentemente, e por isso ser diagnosticado tardiamente, quando já provocou graves problemas pessoais e profissionais para o indivíduo que sofre desse problema. Nomeadamente a prática de sexo sem preservativo e a alta rotatividade de parceiros pode levar à transmissão de doenças sexualmente transmitíveis, as DSTs, comprometendo tanto a saúde mental quanto a física da pessoa ou dos seus parceiros com esse transtorno. Como qualquer outro distúrbio psiquiátrico, a compulsão sexual precisa ser analisada, diagnosticada e tratada por um especialista. Posto isto, não é, todas estas introduções, então vamos lá agora entrar no coração do estudo. E então que o título é Amar é Energia, ou a energia do amor. A energia, como já falei anteriormente, né, só vem de uma fonte, ou melhor, ela é a fonte. A fonte é a energia e a energia é a fonte. A energia da vida é apenas uma, mas ela pode manifestar-se em muitas direções e de muitas formas. O sexo é apenas uma delas.
quando a energia da vida torna-se biológica, torna-se energia sexual. Agora, aqui um pequenino à parte, né, sobre o povo brasileiro, né, que tão vilmente, né, é criticado e apelidado, né, de promíscuo, de infiel, né, porque realmente muito amam, né, e muito amam apenas com esta vibração baixinha, né, que é esta escala sexual. Mas estão a amar. Estão a amar. Só que, infelizmente, cada um dá o que tem e o que pode. E o que eles podem é esta forma baixa de amar. Mas estão amando. Querem amar. E isso é que é de elogiar. Né? Diferentemente da maior parte, né? Que já nem isso. Já nem isso. Ou melhor, nem isso. E, portanto, e quem não sabe amar com esta energia mais baixinha, não pode evoluir. É impossível. Impossível. Sem libido, sem apetite sexual, não pode iniciar a escala. Não. O sexo é apenas uma aplicação da energia da vida. Assim, não há questão de sublimação. Tem que lá voltar atrás do estudo. O que é sublimação? Não é? É a transformação, a transmutação de algo em algo, né, mais sublime. Né? Aqui, no sexo, jamais deveria ser sublimado. Jamais. Sexo é o fluxo natural, biológico da energia da vida e a aplicação mais baixa dela. O sexo é energia, mas essa aplicação é a forma mais baixinha, a vibração mais baixinha da escala do amor. Entendem? É natural, porque a vida orgânica, biológica, não pode existir sem ela. E é mais baixa, porque é a fundação, a base, o alicerce, e não o cume. Normal. Tem que haver alicerces e tem que haver telhados. Não há necessidade de sublimação, porque a energia, como tal, não é sexual nem espiritual. A energia é sempre neutra. Neutra, é o que vos falei há tempos atrás. Neutra, e é o que nós temos que ser, neutros. O que é uma abominação para qualquer cristão. Ser neutro, Deus vomita aos mornos. Pois, que é isso? Em si mesmo, esta energia é iluminada. O nome não é o nome da energia em si, é o nome da forma que a energia toma. Quando você diz que a energia é sexual, significa que a energia flui através de uma saída sexual, através de uma saída biológica. Tem que sair. A energia em si é neutra. Quando é expressa biologicamente, é sexo. Expressa emocionalmente, pode tornar-se amor. Pode tornar-se ódio. Pode tornar-se raiva. Como vos digo. É a mesma coisa. Tem polos diferentes. E então os tolinhos tomam isso como dualidade. Pode-se chamar dualidade. Mas não é dualidade, é a mesma coisa. Não é contrária, é a mesma coisa. Tem polos, polaridades diferentes. Água congelada, água em estado sólido, água em estado gasoso. Entendem? Mas é água.
quando se expressa intelectualmente, pode tornar-se científica, pode tornar-se literária. Quando se move pelo corpo, pode tornar-se física. Quando se move pela mente, pode se transformar em mental. Mas é sempre a mesma energia. Tudo é a mesma energia. Porque só há uma energia. Enfia isso no vosso cérebro. Só há uma energia. Tudo é a mesma energia. Tudo. As diferenças não são diferenças da energia como tal, mas das manifestações aplicadas a ela. Ou dela. Assim não é correto dizer sublimação da energia sexual, não é? Porque aqui é que é o erro. Não, tem que se transformar isto em algo. E pode, como já vamos ver. E pode. Se a saída sexual, a saída do sexo não é usada, ela torna-se energia pura de novo. A energia é sempre pura. Quando se manifesta através da porta divina, torna-se espiritual. Mas a forma é apenas uma manifestação da energia. A palavra sublimação tem associações muito nefastas. Todas as teorias de sublimação são teorias de repressão. Sempre que você diz sublimação do sexo, você se torna antagónico a ele. A sua condenação está lá, na própria palavra. Você pergunta o que é que o indivíduo pode fazer com relação ao sexo. Qualquer coisa feita diretamente ao sexo é uma repressão. Há somente métodos indiretos com os quais você não se relaciona de forma alguma com a energia sexual. Ao invés disto, você busca abrir a porta ao divino. Quando a porta ao divino se abre, todas as energias que estão em você começam a fluir em direção a essa porta. O sexo é absorvido. Sempre que um deleite mais alto torna-se possível, as formas mais baixas de prazer tornam-se irrelevantes. Você não deve reprimi-las ou lutar contra elas. Sempre vos digo, deixem crescer o joio com o trigo. Não foi isso que foi ordenado ou sugestionado? É isso. Não se deve reprimir ou lutar contra elas. Deixem-nas mostrar. Deixem-nas. Elas apenas murcham. E o sexo não é sublimado, é transcendido. Transcendido. Entende? Transmutado. E aí é que está a diferença. Qualquer coisa feita negativamente, né? Aqui no caso com o sexo, não transformará em energia. Ao contrário, criará um conflito dentro de si, dentro de você, que será altamente destrutivo. Quando você luta contra uma energia, você luta contra você mesmo. Ninguém pode ganhar essa luta. Ninguém. No momento você sentirá que venceu. E isso acontecerá continuamente. Às vezes não haverá sexo e você sentirá que o controlou. Mas, né, uma Márcia diz, há sempre um mas na minha frase, né? Mas é verdade. Mas, no momento seguinte, sentirá o impulso do sexo de novo. E tudo que você parecia ter ganho será perdido. Tudo. É o problema de quase todos os religiosos que defendem a castidade, hipocritamente, porque é 0,1 que é casto realmente, né?
E de mente nem isso. Ninguém pode vencer uma luta contra a sua própria energia. Ninguém. Ninguém. Nenhum mestre. Nenhum Messias. Ninguém. Ninguém vence a luta. Ninguém vence a tempestade. Deixa passar a tempestade. Deixa ir. Ou então aproveita-se dela a seu favor. É isso. Se as suas energias são necessárias em algum outro lugar, em algum lugar mais deleitoso, o sexo desaparecerá. Não que a energia esteja sublimada. Não que você tenha feito algo, mas precisamente ao contrário. Um novo caminho em direção a um deleite maior abriu-se para si, abriu-se para você. E automaticamente, espontaneamente, a energia começa a fluir em direção à nova porta. É aqui que o milagre acontece, a intervenção divina acontece. É aqui. Quando não se reprime. Deixá-las vir a mim. Se você estiver segurando pedras e subitamente diamantes aparecem no seu caminho, à sua frente, você nem sequer perceberá que deixou cair as pedras no chão. É óbvio. Elas cairão por elas mesmas, como se você nunca as houvesse possuído. Você nem mesmo se lembrará alguma vez de haver renunciado a elas e de havê-las jogado fora. Você nem mesmo perceberá isso. Não que algo tenha sido sublimado. Não foi transformado. Só como? Se eu só tenho duas mãos, tenho ali um monte de diamantes, eu vou conservar as minhas pedrinhas de estimação comigo? Uma fonte maior de felicidade abriu-se e as fontes interiores caíram por si mesmo. E as fontes inferiores interiores caíram por si mesmo. E isto é tão automático, tão espontâneo, que nenhuma ação positiva contra o sexo é necessária. Sempre que você faz algo contra qualquer coisa, contra qualquer energia, é negativo. É negativo. Como dizia a Madre Teresa, nunca me hão de ver numa manifestação a protestar contra algo, jamais. Mas sim, vão-me ver numa que se manifesta a favor de algo. Então o errado é o seu contra e o certo é o seu a favor. Isso não é igual? Não, não é igual. Não tem nada de semelhança. A ação real e positiva não está mesmo conectada com o sexo. Concerne à meditação. Você nem mesmo saberá que o sexo foi. Ele foi simplesmente absorvido pelo novo. Sublimação é uma palavra complicada. Carrega um tom de antagonismo, de conflito nela. E o sexo deveria ser encarado pelo que é. É apenas o alicerce biológico para a vida existir. Não lhe dê qualquer significado espiritual ou anti-espiritual. Simplesmente entenda-o como o facto que é. Não crie nenhuma filosofia em torno do sexo. Apenas veja os factos. Seja um observador.
Não faça qualquer coisa a favor ou contra. Seja um mestre na arte da não ação. Deixe-o ser como é. Aceite-o como normal. Não tome nenhuma atitude anormal em relação a ele. Assim, como você tem olhos e mãos, você também tem sexo. Você não é contra os seus olhos, nem contra as suas mãos. Então, não seja contra o sexo. Então, a questão do que fazer em relação ao sexo torna-se irrelevante. O problema é o foco. No que você se foca. Entende? Criar uma dicotomia a favor ou contra o sexo é sem sentido. É um fato dado. Você veio à existência através do sexo. E você tem um programa esquematizado para novamente dar nascimento através do sexo. Você parte de uma grande continuidade. O seu corpo vai morrer. Ele tem um programa estabelecido para criar outro corpo para substituí-lo. A morte é certa. Eis porque o sexo é tão obcecante. Você não está aqui para sempre. Assim, você terá que substituí-lo por um corpo mais novo, uma réplica sua. O sexo é tão importante porque toda a natureza insiste nele. Caso contrário, não haveria ninguém na Terra. O sexo é tão obcecante, tão compulsivo. O impulso sexual é tão intenso porque toda a natureza é a favor dele. Sem ele, a vida biológica, orgânica, não pode existir. A razão por que o sexo é tão importante para os buscadores religiosos é porque ele é tão involuntário, tão compulsivo, tão natural. A mosca na sopa de qualquer religioso. Just a moment. Tornou-se um critério para saber se a energia da vida numa dada pessoa alcançou o divino. Não gosta de sexo? É divino, é santo, é espiritual. Ele gosta de sexo, tem compulsão por sexo. Então, está condenado. Nada mais há a fazer por ele. Nada. Não podemos saber diretamente se alguém encontrou o divino. Não podemos saber diretamente se alguém possui diamantes. Mas podemos saber diretamente se alguém jogou fora as pedras, porque estamos familiarizados com as pedras. Só chegou agora, está-me a ouvir falar de pedras, não entendo nada, né? Tenho que ir lá começar outra vez. Podemos saber diretamente que alguém transcendeu ao sexo porque estamos familiarizados com o sexo. O sexo é tão compulsivo, tão involuntário, uma força tão grande que não pode ser transcendido até que alguém tenha atingido o divino. Entende? Entende? Não é achar que se atingiu, não é pensar que se atingiu, é atingiu quando atingiu, quando deixar, como iremos ver já a seguir. Assim, a transcendência sexual, transcendência, não é a abstinência, não é a sublimação, é a transcendência, a transmutação, o tal transmutar o chumbo em ouro. Não é transformar, é transmutar. Né? Tal preceito dos alquimistas também funciona aqui. Pois é. A lei universal nunca falha. Assim, a transcendência sexual tornou-se um critério para saber se a pessoa alcançou o divino.
E então o sexo, tal como existe nos seres normais, não existirá mais para ela. Ou poderá. Já vemos. E isto não significa que por abandonar o sexo, alguém atingiu o divino. Entende-se? Eu deitei as minhas pedras todas fora. Ok. Ele não carrega as pedras, mas não achou diamantes. Conseguem compreender a analogia? É que uma coisa é andar carregado de pedras e deitá-las fora. Estou cansado, não é? Mas ele necessita das pedras. Ou necessita de pedras. Um diamante é uma pedra mais densa, a mais forte que existe. Ele tem que ter pedras. Mas não encontra diamantes ao virar da esquina. Então deitou as pedras fora. Olha, aquele não tem pedras. E os diamantes? Será que estão no cofre? Será? Vamos ver. Não significa que por abandonar o sexo alguém atingirá o divino. O reverso é uma falácia. Uma falácia. A pessoa que encontrou diamantes joga fora as pedras que estava carregando. Mas o reverso disto não é verdadeiro. Você pode jogar fora as pedras, mas isso não significa que você tenha alcançado algo além delas. Então, você estará no meio termo. Você terá uma mente reprimida, não uma mente transcendente. E aqui é que é o grave problema, é que as pessoas pensam que transcenderam, mas não, apenas se reprimiram. Repressão não é transcendência. Jamais. Parece. Parece. É uma réplica bem fraquinha. O sexo continuará a borbulhar dentro de você, dentro de si, e criará um inferno interior. Um inferno interior. O inferno interior. E isto não é ir além do sexo. Isto não é ir além do sexo. Quando o sexo se torna reprimido, torna-se feio, doentio, neurótico, torna-se pervertido. Pervertido. Vocês veem porque é que nessas instituições religiosas, né, saem aqueles escândalos, né, com histórias inomináveis, né, sádicas, masoquistas. O pior, porquê? Porque reprimiram o sexo, porque não foram lascivos, não praticaram a arte da luxúria, pelo menos a positiva. Assim chamada atitude religiosa com relação ao sexo criou uma sexualidade pervertida, uma cultura que é completamente neurótica sexualmente. Vêem, cada vez mais essa depravação sexual graça por todos os lados. Né? Os seus filhos, mesmo que você não saiba, são altamente pervertidos. Né? Quase com 11, 12 anos já aí fazem tudo de tudo. Ser virgem já é a pior ofensa. Chamem-me de tudo, menos de virgem. E porquê? Por isto. Porque o sexo é sempre difamado, reprimido. Então a pessoa que o pratica ou que deseja praticar sente-se imundo, sente-se doente, o tal trapo imundo, não é? O ser humano caído lá desde o Éden. É isso. E tudo por culpa disto. Tudo por culpa disto. Tudo. Tudo. É verdade. É verdade. E pior. Vem muito pior aí. Já falta muito. Quando o sexo se torna reprimido, torna-se feio, doentio, neurótico, torna-se pervertido. A assim chamada atitude religiosa, também fora da religião, com relação ao sexo, criou uma sexualidade pervertida, uma cultura que é completamente neurótica sexualmente. Eu não sou a favor dela. Sexo é um facto biológico,
Não há nada de errado nele. Não há nada de errado no sexo. Mesmo que seja abundante. Assim, não o combata ou ele se tornará pervertido. Tem vontade? Faça! Não tem vontade? Não faça! Não invente vontade. Mas também não a reprima. Equilíbrio. O sexo pervertido não é um passo para a frente. É uma queda para baixo. Uma altíssima queda para baixo da normalidade. É um passo em direção à insanidade. Ainda há pouco, ainda um dos nossos grupos falava aí. Foi a Leia, né, que falou sobre isto. Né? Iam orar com a irmãzinha e ela era possuída por demónios, por espíritos, não é? Porquê? Por isto. É tudo na mente. Tudo na mente. Esta mente pervertida, reprimida, causou tudo isto. Não são os demónios. É a mente. É o que esta sociedade, estas religiões, isto tudo faz ao ser humano. É isso. Não são os demónios. Não. Tudo é a mesma fonte. Né? Tudo é a mesma fonte. Tudo sai da mesma fonte. Deixem-se dos demónios, do mal e do bem. Tudo é a mesma fonte. Tudo. Quando a repressão torna-se tão intensa que você não pode prolongá-la, então ela explode. E nessa explosão você se perderá. Porque não há mais limites. Você aguentou tanto a castidade, tanto o impulso, tanto o desejo, que BUM! Pronto. O irmão caiu. A irmã perdeu-se. Fizeram-na perder-se, né? Culpa. O pai semeou, colheu. Mesmo semeando noutras terras que não a deu. O pai colher. Você é todas as qualidades humanas. Você é todas as possibilidades. O normal facto do sexo é sadio, mas quando se torna normalmente reprimido, torna-se insano. Insano. Ele enlouqueceu, foi possuído por demónios, faz amor com demónios, acorda todo cheio de sêmen, a irmãzinha, ela é atacada por todo... Mente, repressão, pensamento, emoção, sentimento, tudo. Não são demónios, não. E se são da mente. O que você pensar vai se materializar ali para si, sem dúvida. Você pode caminhar em direção ao divino desde o normal muito facilmente. Mas caminhar para o divino desde uma mente neurótica torna-se árduo e, de certa forma, impossível. Entendem? Porque se tem que desconstruir tudo. Não pode ser só mudar. Não pode ser só mudar de uma fé para a outra. Não pode. Tem que deitar tudo abaixo, todas as crenças, todos os dogmas, todos os apegos, expectativas, tudo abaixo. Depois tudo destruído, então é que constrói. Desde os alicerces. Primeiro você terá que se tornar sadio, normal. E então, no final, há a possibilidade do sexo ser transcendido. Transcendido. Mas primeiro você tem que se tornar sadio, normal. Amigo da realidade.
Conclusão. Não resista à realidade simples. Não queira saber intelectualmente mais do que a vida e a natureza. Enquanto isso, não pense que a transcendência do sexo acontece de uma hora para a outra. Primeiro você precisa se libertar dos conceitos intelectuais opostos e contraditórios do pecado, da santidade. Isso é tudo sabedoria humana, demasiado humana, desta dualidade. Não há dualidade, tudo é o mesmo, tudo é a mesma essência, tudo. Tudo. Digam o que disserem, façam o que fizerem. Tudo é a mesma coisa. Tudo, tudo. 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 Vão procurar ali o final, né? Aquela ali partícula divina de todas as coisas, vai dar tudo lá, tudo igual, tudo saiu do mesmo, tudo. Isso é no físico, é no metafísico igual. Tudo sai da mesma mente divina, tudo sai do mesmo ego divino, tudo. Agora há infinitas possibilidades, sem fim. Há possibilidades sem fim. E você está cá porque é a maneira dessa essência primordial, dessa mente divina, conseguir vivenciar, a experienciar. E por isso é que precisa de si. E precisa de si diferente de todos. Porque senão não tinha feito diferente. Por isso é que todos são diferentes. Porque só cada um pode proporcionar à tal mente divina existência única. Única. Você é diferente porque é assim que tem que ser. É a única maneira dele conseguir vivenciar. Mal, bem, tudo igual. Tudo igual. Você é que vê o mal ou o bem. Você é que pensa o mal ou o bem. Você é que vê a dualidade. A faca está ali quietinha, não é dual. Se descascar uma fruta, ela é do bem. Se matar, esfaquear outra é do mal. Não, é uma faca. Sua ação. E a ação, primeiro na mente, pensamento, e depois a ação. Portanto, tudo é mental, depois passa ao físico. É que todos pecaram, né? Porque primeiro aqui e depois é que é no físico. Não que pecaram. Mas se pecaram, foi na mente, em primeiro lugar. Então, não pense que a transcendência do sexo acontece de uma hora para a outra. Primeiro você precisa se libertar dos conceitos intelectuais opostos e contraditórios de certo e errado, de pecado e santidade, bem e mal. Tudo isso é sabedoria humana. É necessário enxergar a realidade de forma simples e natural, sem maldades nem malícia da mente. Que mente? O julgamento mental, os preconceitos. Não somente o sexo é transcendido, mas qualquer compulsão vai sendo reduzida aos poucos, mesmo sem pedirmos. Basta a experimentar e sentir quem realmente somos interiormente. Só isso apenas, sem nenhuma repressão, nem pose de santo hipócrita, naturalmente. No entanto, transcender o sexo naturalmente não significa exatamente nunca mais utilizá-lo. Você poderá utilizá-lo ou não.
porém sem a carência e em compulsão anterior. Né? Você foi transmutado, não transformado. Por isso é que o irmão cai sempre, porque é apenas transformado e não transmutado. Não há mais apego, nem sentimento de posse, dependência, o que equivale não mais utilizá-lo como outrora. E é neste estado de liberdade, de independência interior que conduz ao celibato verdadeiro e natural, sem esforço nem repressão sexual. É preciso manter a mente pura, assim como a energia da vida é pura por natureza. Se você acha que o sexo é impuro, que praticar o sexo é uma obscenidade, é uma luxúria, uma lascívia, não é? Como é que a sua mente é pura se lá introduz o lixo? A pessoa neste estado não tem mais compulsão ou carência sexual. Então, ela pode optar por não utilizar mais o sexo, caso queira. Porém, às vezes o corpo lembra do sexo, né? Até por causa da sua necessidade de reprodução. Contudo, o sexo já não é mais uma compulsão, nem carência, como antes. Por isso, pode ser ignorado ou não. E agora mesmo para terminar, não é? Agora é que vem a bomba. Agora é que muitos não vão perdoar a ousadia, mas teria que dizer uma altura ou outra, portanto. O sexo neste mundo é ainda muito confuso porque há ainda a obrigatoriedade do casamento. Quando, em outras dimensões mais livres, isso não existe. Né? Como Jesus falou certa vez no Evangelho de Mateus 22, 29 e 30, inclusive ele ainda enfatizou a respeito da crença da ressurreição dos mortos. E aqui, em Mateus 22, 31 e 32, diz: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E lá não se casam ou dão em casamento. Por exemplo, neste mundo relativo, né, tridimensional que vivemos, se uma pessoa neste estado elevado de consciência transcendental praticar sexo com uma pessoa casada, ou sendo ela própria casada, ela é julgada e condenada logo pelos demais. Logo. Perdição total. Embora muitas destas pessoas que julgam e condenam já fizeram a mesma coisa. Por isso Jesus disse: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Uma pessoa realmente livre e autónoma não aceita a escravidão do casamento. Não aceita. Este casamento aqui, deste mundo, não o casamento das almas gêmeas. Se uma pessoa casada estiver carente e insatisfeita com o parceiro atual, ela vai ter outras experiências, mesmo que a sociedade e as religiões moralistas aleguem que isso é errado. Certo e errado é a dualidade da mente que mente, conceitos abstratos, crenças. Eu não estou sugerindo a promiscuidade nem a desarmonia conjugal. Porém, a liberdade de ser quem você é,
e sem hipocrisia. Não tente ser quem você não é, apenas para agradar ao Estado, que se diz laico, à religião, que se diz perfeita, mas foi corrompida pela crença farisaica através do livro Bíblia. E pronto, chegamos ao fim aqui do nosso estudo. Sei que para muitos, não é, vai ser chocante este final, não é? Mas tinha que dizer, há que ser dito. Alguém terá que dizer. Assunto: vivendo acima da dualidade, ou a dualidade da dualidade. Hoje abordamos o assunto luxúria, um dos 7 pecados capitais. Não é? Como vimos no outro anterior da inveja, a inveja, se há dualidade, então também há dualidade positiva e negativa. Foi hoje, abordámos as duas. Né? Claro. Lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. Né? Para uns é a perdição total. Para outros é a libertação total. Você só consegue derrubar um lado com a força oposta. Portanto, se você é um santarrão, tem que fugir, pular de um terceiro andar se entra alguém de mini-saia na sala, né? Ou se você é uma irmãzinha, né? Que não pode chegar sequer a 1 metro de um homem, né? E acha que está a ser santa, religiosa, temente a Deus, né? Se calhar é preciso um pouquinho desta lascívia, desta libertinagem, desta concupiscência, desta sensualidade. É preciso para o equilíbrio. Tal como, né, se você está perdido, né, está perdido, completamente perdido neste mundo sem fim, né, da sexualidade, da lascívia, da libertinagem, da sensualidade. Pronto. Aí então algo está errado. Né? Algo está errado. Há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Mas os extremos, né? Nem poder ouvir falar em sexo ou só falar em sexo, algo está errado. Algo está errado. Algo está em desequilíbrio. Portanto, espero que este estudo possa o equilibrar, vocês possam ver as coisas por ambos os lados, né? Que nada é mau, nada é mau. Tudo vem da mesma fonte, tudo. A sua mente é que pode ser distorcida, desequilibrada. Entendem? Conseguem entender? O problema é sempre aqui. O problema está sempre aqui. Não no sexo. Não da menina da mini-saia. Não do homem charmoso. Ou homem só em si. Não. Nem em si. Nem em si, porque é saudável. É saudável. É normal. Mas alguém um dia disse que é errado. Isto numas culturas pode ser. Né? Promete-se os céus com 70 virgens, não é? E então? Mas cá é errado. Mas lá sim, lá tudo se pode. Aqui nada. Portanto, algo está errado. Algo está errado nisto. É? Algo de podre se passa no reino da Dinamarca. Algo está errado. E é para isso que eu sirvo. Né? Sempre para questionar tudo e todos. Infelizmente,
É para isso, essa é a minha missão, e então vai ser sempre assim. Sei que vou chocar, sei que vou desconstruir, né? E o vírus fica lá. E depois do vírus ser introduzido, não há nada a fazer. Nada, nada. Isso é que é as vacinas, a introdução do vírus, né? Mas o vírus, às vezes, vai acabar consigo e outras vezes vai o salvar. Agora depende de si. Depende de si. Você diz que saiu, mas é o mesmo Deus, o mesmo livro sagrado, as mesmas lideranças, tudo igual. Mas saiu. Então, para a próxima vai ser um estudo sobre a soberba. Soberba. Já vimos o da inveja e da luxúria. O próximo vai ser a soberba. Então, até lá, espero que possam aproveitar algo. Gostei de estar convosco, meninos e meninas. Beijinhos às meninas, abraço aos meninos e então até uma próxima. Passem bem.